Então, assim, a pior besteira que as pessoas fazem nesse mundo de investimentos é ficar insistentemente... Uma diversificação legal entre fundo de papel, tijolo, enfim. Fala assim, fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Assusta essa frase, né? A galera que está começando, um dos maiores erros é só olhar para o dividendo, né? Quais outros indicadores que você gosta de olhar num fundo imobiliário para tomar uma decisão? Entra a primeira coisa que eu quero falar para vocês e para quem nos ouve. Quando você investe em fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é resiliência. É um produto que tem sobrevivido de uma Pensei maneira... que era dividend yield, que tinha que pensar. É resiliência, é você ter uma possibilidade de... Eu até estava dando esse exemplo outro dia, isso é legal de falar. Onde que é o fundo imobiliário num time de futebol? Ele é o goleiro, ele é o zagueiro, onde ele é? Estou fazendo essa pergunta para vocês. Vamos lá, o que você acha? Só se fala qual é o lugar. Acho que zagueiro. Zagueiro, você acha? Zagueiro também. Pois é, muita gente acha que é o zagueiro, né? Mas na minha visão ele não é o zagueiro e ele não é o atacante, ele é o volante. E eu vou dizer por quê. Porque o zagueiro, essencialmente, ele é defesa. E quando eu falo resiliência, dá a entender isso, né? Mas por que eu acho que ele é um volante? Agora, nós vamos falar de futebol no podcast? Vamos ter que falar um pouquinho para entender. Né? Porque você tem o goleiro, que é o cara super defendido, que seria um título público pós-fixado, vou dar um exemplo assim. Uma renda fixa boa. Muito, muito high grade, ou título público, seja lá o que for. Mas por que ele não é zagueiro propriamente dito? E por que eu entendo o fundo imobiliário como um volante? Porque quando o jogo está vindo em cima dele, o que o volante faz? Ele não deixa o time chegar, ele vai empurrando o que está vindo contra para lá. Ele vai desarmando o jogado. Um bom volante, ele desarma o outro time. Então ele segura, ele não pode tomar gol. E quem não deixa tomar gol não é o zagueiro especificamente, é um bom volante, são os cabeças de área, que está lá empurrando. Mas quando o jogo está a favor para ele, o que o volante faz? Ele sobe e distribui bola. Então um volante bom é aquele cara que sabe jogar bola aqui nas laterais, deixar o time bem protegido. Então acho que o fundo imobiliário é um volante. Quando está vindo vento contra, ele segura. Então por isso que quem investe em fundo imobiliário, que são esses 95%, estão com uma sensação correta de que está no 0-0. E tá. O jogo está empatado. Que legal. Então a gente não está perdendo o jogo, a gente está empatado. A renda está anulando o ganho da cota. Tá esse rame-rame, mas esse é o jogo. Aquele jogo insosso. Eu tô tomando a bola aqui, mas eu tô abafando, eu tô empurrando os caras para lá. Eu não tô deixando eles chegarem aqui. Sim. No dia que abrir, aí você tem uma avenida aqui. E aí você destrava essa mola. Então, porque aí você começa um 2-0, 3, 4, 5, 6, aí você vai só fazendo gol. E a Selic influencia bastante nisso, né? Total. E por que é total? Porque a decisão de investimentos das pessoas, na média, elas são muito baseadas nesse custo de oportunidade que está do lado dele. Você não vira para um cara e fala assim, tá, mas e se o seu horizonte de investimentos for 5 anos? Aí eu tenho falado muito também uma frase de efeito que o pessoal se assusta um pouco. Eu falo assim, fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Assusta essa frase, né? Assusta bastante. Então não vai fazer um corte desse. Pessoal vai ficar. O fundo imobiliário ele não deveria ser avaliado no longo prazo. O fundo imobiliário deveria ser avaliado na perpetuidade. Por quê? Porque o fundo imobiliário é um fundo de prazo indeterminado. Sim. Então, quando você começa a colocar prazo para fundo imobiliário, aí pelos 2 anos, 3 anos, a conversa fica torta. Não dá para ter uma previsibilidade. Não dá. É um produto previdenciário que, em tese, você está comprando, montando a carteira, para ter um rendimento mensal que vai se retroalimentando. Foco em E assim como o teu pai, tua mãe, teus tios fazem com as suas famílias, os imóveis vão, em tese, ficando perpétuos para os seus familiares e sucessores. Perfeito? Então o fundo imobiliário deveria ser feito assim. E aí não dá para eu falar que o fundo imobiliário está bom ou ruim hoje. Se você tem um bom fundo de shoppings, em tese, é para o seu neto visitar esse shopping. Então o que eu tenho para falar de 3 anos? Nada. Eu ficar fazendo um tipo de análise dessa, eu tô gerando uma possibilidade de precificação num ativo que é gasosa, que vai mudar quando acabar esse podcast aqui, ela pode mudar por uma questão de taxa de desconto, entendeu? Sim. E a questão de dividendos, a galera gosta de dividendo, né? E geralmente a galera que está começando, um dos maiores erros é só olhar para o dividendo, né? Quais outros indicadores que você gosta de olhar num fundo imobiliário para tomar uma decisão se ele está valendo a pena, se não está? Eu acho que olhar para o dividendo tem a sua relevância, né? Mas então vamos lá, vamos seguir a matriz de risco, retorno, liquidez.
você não pode olhar só para o retorno, né? Você tem que ter outras questões agregadas. Então, o investidor de ações, ele tem muito essa questão dos indicadores. O fundo imobiliário tem também, mas talvez numa escala menor. Então, no fundo imobiliário, você tem que olhar o dividend yield, tá certo? Tem que olhar também. Você tem que olhar o valor patrimonial do fundo. Tem que olhar também. Só que agora, vírgula. O valor patrimonial é o seguinte, será que vale mesmo? E agora eu vou te falar a segunda frase. Como que é determinado esse valor? Quem faz a auditoria desse então, preço? Mas agora que entra a segunda grande vantagem. A primeira que eu falei, resiliência, certo? Uhum. A segunda vantagem do fundo imobiliário, tangibilidade. Um valor patrimonial de uma ação que tem um monte de dívida e tal, e aquela coisa toda, é ou não é, né? Agora, no caso de um fundo imobiliário, cara, pode ter feito laudo de avaliação com 1.000 empresas, pode ter feito auditoria com 1.000 empresas. Esquece! O mais importante é você saber que aquele prédio, naquela rua, tem um valor, e isso não é difícil. Se você pegar no bairro aqui onde nós estamos, e você sair ali na rua e começar a conversar com meia dúzia de vizinhos, você já tem um excelente parâmetro de preço. Se você for na imobiliária que tem aqui no bairro e conversar com o corretor e ver quais foram as últimas negociações, você já tem mais uma outra excelente camada de preço. Então o VP que está lá do fundo imobiliário, ele corrobora ou não para a minha leitura que eu tenho de mercado. Então o fundo imobiliário ele tem essa tangibilidade. O fundo imobiliário de tijolo especificamente, né? Óbvio. Agora no caso de fundo de CRI, é um ativo de renda fixa, um fundo de papel é um ativo de renda fixa. Então a marcação a mercado dele é pela taxa de juros. Aí tem que ser confiável por essa correlação. Então é uma questão de administrador marcar esse ativo. Né? O que você pode questionar, e aí eu concordo, é assim, o fundo de CRI, o valor patrimonial dele é confiável? Tá, o Baroni disse que é, ok. Mas em caso de default, a dívida está atrelada a um ativo imobiliário. Aquele ativo imobiliário tem uma liquidez, tem um preço, isso pode ser questionável. Perfeito. Por isso que a gente sempre orienta as pessoas a ficarem mais próximos de fundos imobiliários, onde você tem um modelo de gestão que pode até ter um pouco mais de pimenta, mas que não seja excessivamente apimentado e que você fique jogando um jogo ali entre high grade e um middle, assim, né? Que seria alguma coisa assim com tempero, mas não apimentado demais, tá? Então, esse é um ponto importante da gente levantar também. Então, assim, a pior besteira que as pessoas fazem nesse mundo de investimentos é ficar insistentemente comparando. Ou você monta uma carteira diversificada que tenha abrangência ao seu círculo de competências e que você realmente... Eu conheço investimento internacional, então eu vou fazer uma parte da minha carteira. Ou você vai por esse caminho, ou você se especializa em alguma coisa, você foca o teu canhão para alguma coisa, e dentro desse canhão focado, você de fato constrói um conhecimento sólido que faça sentido. O problema é que essas comparações... não vou investir em fundo imobiliário que está melhor agora, o negócio da renda fixa. Cara, quando você começa a ir nessa vibe, vira uma conversa assim que ela... Só seguir o flow das notícias. É só para gerar polêmica, é só para colocar confusão na cabeça de quem não está inserido nesse mercado e para virar um fla-flu, um nós contra eles, é melhor ou pior. Eu não entro nessa vibe mais. Diversificar sempre é o esquema, porque você nunca sabe quando que você vai estar errado, né? Ter estratégia clara, né? A minha carteira tem que ter 25% de fundos imobiliários. Estratégia e tese de investimento. Exatamente. Tem que ter isso claro. Então eu, por exemplo, tenho um fundo imobiliário e reserva em renda fixa. Ponto. Se você me fizer uma pergunta aqui, Braskem, eu não sei te falar 10 segundos de Braskem. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Porque eu optei por não querer falar. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, isso é muito importante. Melhor ser especialista em algo do que... Não, mas não só isso. Mas, assim, é conhecer a ti mesmo. E eu encontrei nos fundos imobiliários uma forma que eu tenho de diversificar e poder jogar vários jogos dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então, assim, isso é bom ou ruim? Não interessa se é bom ou ruim. Interessa que funciona para mim, porque dentro da minha estratégia, dentro da minha tese de investimentos, é a melhor configuração. Ponto. Vão ter pessoas que vão querer investir em diversos mercados no mundo afora. A pergunta, o ciclo de competência deles alcança tudo isso? Ele tem elementos para falar de uma alocação na Europa? Se tiver, ótimo. Segundo, diversificação e pulverização, o que difere não é quantidade, é conhecimento.
Então, uma pessoa, quando ela não tem um conhecimento específico e ela espalha o capital ali, ele está pulverizando o capital. A partir do momento que ele faz a mesma coisa com conhecimento, ele está diversificando. Então, a diversificação e a pulverização está relacionada não à quantidade, e sim ao conhecimento. Legal. E em relação à diversificação, como que você enxerga hoje, no momento atual de juros, etc., uma diversificação legal entre fundo de papel, tijolo, enfim, os setores ali de fundos imobiliários? Boa pergunta, tá? Intuitivamente eu iria te falar que hoje o mercado está muito favorável para fundo de papel, porque a inflação está voltando, o juro está alto, então você tem carteiras indexadas e você tem um valor patrimonial do fundo de papel amassado pela remarcação da NTNB e você tem eles negociando com deságio. Então, sucesso. Só que você não pode desprezar um fundo de tijolo, de shopping, de renda urbana, logístico, que está pagando quase 10% ao ano. Porque não é a mesma conta. Aí vem uma das primeiras perguntas sua, olhar só o yield. Um yield capitalizado de um fundo de CRI hoje, na minha cabeça, vai ficar entre 12% e 15%. Pensando nesse jogo de entre high grade e middle, tá certo? Baita rendimento líquido de imposto de renda. Agora eu vou falar bonito só para parecer importante. Se você grossapar essa taxa aí, ele engole essa ali, que beleza, você tá bem. Tá bem? Concorda? Estamos combinados nisso? Beleza. Ah, mas o fundo de tijolo pagando 10 é pouco. Cara, é muito dinheiro. Porque o tijolo ele tem um modelo de precificação diferente. Se você pega essa taxa de juros futura, que hoje está 13, e traz isso para 9, 10, você tem um efeito de mola comprimida que dispara no fundo de tijolo e você joga esse negócio 30%. Em relação à valorização da cota. Você joga esse negócio 30%, 40% para cima. Entendeu? Então você tem fundos de logística que negociam com 15% de desconto no patrimonial, num patrimonial que está sendo calculado ainda ineficiente. Por quê? Agora o que eu vou falar é um pouco mais técnico. Tem valor patrimonial de alguns fundos que, na minha visão, está muito errado. Por quê? Está errado para baixo. Por quê? Porque quando você vai, como é um ativo financeiro, quando você vai fazer o cálculo do valor patrimonial, você usa uma taxa de desconto muito alta, porque o cenário está feio. Concorda com o meu raciocínio? Esquece isso. Vamos olhar para o mundo real. O custo da construção subiu 32% da pandemia para cá. Isso não apareceu ainda no valor patrimonial efetivamente. Como nós estamos num momento macro meio ruim, ainda você não conseguiu colocar tudo isso no aluguel do cara. Em algum momento isso tem que vai aparecer. Convergir, porque no mundo real tá assim. A GF Mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.